Gravando, então boa tarde novamente. Então, retomando, né, para a aula de hoje, a gente vai ver como que, a partir dos menuzinhos que nós definimos na aula anterior, na aula passada, como que nós fazemos para modificar o conteúdo que nós temos dentro da nossa janela. Tudo bem? O que eu quero dizer com isso, né? Deixa eu só compartilhar minha tela inteira com vocês, que eu acho que fica mais fácil de a gente entender qual que é a proposta. Eu vou colocar aqui para executar o projeto que a gente estava trabalhando até a semana passada. Vai executar. E olha só, nós temos aqui uma janela que está toda bagunçada, né? A gente arruma isso. Nós definimos e focamos na aula passada na definição da janela como um todo. Vimos um pouquinho sobre os componentes também que nós podemos ir adicionando na nossa janela e focamos bastante na definição do nosso menuzinho. Tudo bem? Só que a nossa janelinha, ela tá sem funcionalidade, ela tá sem navegação nenhuma. A proposta hoje é fazer o quê? Que quando o usuário clicar em, por exemplo, aqui no cadastrar dono, que seja carregado aqui pra gente, nessa área central, no conteúdo da nossa janela, o formulário para que seja preenchido com os dados do dono. Tudo bem? Vocês vão ver que é um processo praticamente igual, né? Quando a gente clica no dono, carrega o formularinho de cadastro de dono e a mesma coisa vai acontecer quando a gente clicar no cadastrar animal, com a diferença que nós teremos formulários diferentes. Tudo bem? Deixa eu voltar aqui. Então, vamos lá. Vou voltar aqui para o NetBeans, só que antes eu vou só modificar o compartilhamento, que fica mais fácil para eu voltar para ver se vocês têm dúvida. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou continuar com o projeto que nós tínhamos até a semana passada. E, inicialmente, eu vou deixar essa minha janelinha sem nada. Vou tirar esse componente aqui, vou tirar esse componente aqui. Então, eu vou ter só a minha janela principal, ok? Com o meu menuzinho e com o submenu de cada um. Tudo bem? No finalzinho da aula passada, nós fizemos a criação de duas novas classes. Tudo bem? Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar pra gente criar de novo. Então, vou apagar essa e vou apagar essa, porque é um pouquinho diferente. O que eu vou fazer aqui, então? Vou ter que deixar o compartilhamento, pessoal, da tela mesmo, porque a gente vai ver tem umas opções que se eu deixar só do NetBeans não vai aparecer para vocês. Desculpa por isso e volto aqui. O que eu vou fazer aqui, então? No meu pacotinho de telas, que é onde a gente está trabalhando com as interfaces gráficas, eu vou clicar aqui em cima do pacotinho com o botão direito e vou criar um novo arquivo. Só que agora nós vamos trabalhar com um novo arquivo JPanel, né, o JPanel aqui, form. Por que isso? Na aula passada, para a criação da nossa janela total, né, de toda a estrutura da nossa janela, nós criamos esse JFrame. Se vocês lembrarem também da aula passada, o JFrame, ele representa a janela como um todo. Quando nós queremos conteúdos que vão dentro dessa janelinha, dentro da estrutura do JFrame, nós vamos começar a trabalhar com painéis. Tudo bem? Que é o JPanel aqui. Então, eu vou criar aqui um novo JPanel e eu vou chamar de painel cadastro do. Tudo bem? Tá dentro do meu projeto piloto. A minha localização source package, né, que é justamente o pacote geral que tem todo o código-fonte, dentro desse meu pacotinho tela. Vou finalizar. E eu tenho, então, um painelzinho vazio. Tudo bem? Nesse painel, na verdade, né, eu vou começar a colocar os meus componentes, na verdade, os meus controles, montando, então, elaborando o meu formulário, que vai representar o formulário para cadastro de dono. Então, posso colocar aqui um label pedindo o nome, muito parecido, pessoal, com o que a gente fez na semana passada. Vou fazer rapidamente aqui, só para a gente ter alguma coisa para verificar se está funcionando. Nome, CPF, eu acho que tem RG também. Posso colocar um outro label pedindo a rua, depois um outro label pedindo o número do endereço. Eita, não mudou.
número, esqueci de dar um enter aqui, número, bairro, só alinhar ele aqui, e por último, eu vou pedir a cidade, tudo bem? Então, eu vou pedir todos esses dados relativos ao meu dono. E na sequência, eu vou colocar uns text fields aqui, né? Um para o nome, vou aumentar um pouquinho, vou pegar outro text field para o CPF, aumentar um pouquinho também, um text field para o RG, um outro text field para preencher com o dado da rua. Isso tudo a gente já viu na aula passada, né? Que são os nossos componentes. Rua, perdão, número, o meu bairro e a minha cidade. Tudo bem? Basicamente, seria esse o meu formulário. Posso até aumentar um pouquinho aqui e já colocar 2 botõezinhos, né? Cadê os meus botões? Um botão. A gente não vai mexer com os botões ainda, mas na aula que vem, depois da apresentação, a gente já começa a vincular as ações. Vou colocar um botão aqui de limpar, que seria para limpar os meus campos, e um outro para cadastrar. Então, o meu cadastrar. Tudo bem até aqui? Então, só montei. Criei um outro arquivo, que agora é vinculado com o JPanel, né? Um painelzinho. Dentro desse painel, eu montei o meu formulário para cadastro de dono. Aí, fui colocando só os componentes que eu quero que o usuário preencha. Nome, CPF, RG, rua, número, bairro, cidade e 2 botões. Tudo bem? Se eu salvar aqui e colocar para executar novamente, vocês vão perceber que a minha tela continua vazia. Tudo bem? Até então, até tá correto, né? Só que se eu colocar aqui em cadastrar dono, ele não carrega para mim esse painel que foi elaborado. Por quê? Porque nós não fizemos essa vinculação. Eu não defini na estrutura de funcionamento da minha tela principal que, quando for clicado naquele menuzinho de cadastro de dono, eu não estou pedindo para carregar essa janelinha na área principal, como conteúdo principal da minha janela. Tudo bem? E vocês vão ver que é tranquilinho de fazer. E é justamente isso que eu vou fazer agora. Tudo bem até aqui? Deixa eu voltar um minutinho. Tranquilo? Alguma dúvida? Maravilha. Então, o que a gente vai fazer agora? Deixa eu voltar aqui. Eu vou voltar nessa minha classe da minha tela principal. Tudo bem? A gente vai começar a mexer com uns detalhezinhos diferentes aqui. E aí eu preciso verificar qual é o caminho que eu quero, né, que seja executado para carregar aqui dentro como conteúdo aquele meu formulário que foi elaborado. Ou seja, quando for clicado nesse meu menu cadastrar, na barrinha de menu, e for clicado no subitem dono, eu quero que um evento seja disparado. Ou seja, eu quero vincular aqui. Isso dispara um evento que vai chamar alguma funcionalidade do meu programa. Que a funcionalidade nada mais é do que o quê? Pedir para ele carregar aquela janelinha que a gente já elaborou. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer aqui? Com esse meu item do menu selecionado, eu vou aqui, se vocês perceberem, aqui do ladinho, além das propriedades desse meu componente, tem uma outra opção aqui que são eventos. Tudo bem? Vou clicar aqui, eventos. Ok? O que significa, né, Sabine? Nós podemos associar com esse meu item de menu alguns eventos que vão ocorrer, que é justamente isso que nós queremos. Tudo bem? E eu vou mexer aqui nesse meu primeiro evento, meu Action Performed. Tudo bem? Vou clicar aqui nos meus 3 botõezinhos e olha só, essa janelinha está indicando para mim que não tem nenhum evento associado com esse meu item de menu. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar. E o que eu estou adicionando aqui? Na verdade, eu estou adicionando uma função, um método que dentro dele vai especificar o que acontece quando for clicado ali. Tudo bem? Então, eu vou dar um nome para o meu método aqui. Eu vou chamar de ação
menu cadastro dono. Só para a gente conseguir identificar de fato qual que é a funcionalidade desse meu método. É a ação que vai ser disparada quando for disparado o quê? O meu menu, dentro do meu menu for selecionado o meu menu cadastro, o meu menu cadastro dono. Tudo bem? Porque nós temos dois aqui, tem um cadastro de dono e tem um cadastro de animal. Vou dar um ok, tudo bem? E olha só, ele já foi para mim, eu ainda continuo nessa minha tela principal, e olha o que aconteceu dentro da minha classe. Ele criou um método, tudo bem? Com o nome que a gente especificou, e dentro dessas chaves, nós vamos especificar o que vai acontecer, perdão, o que vai acontecer quando for clicado ali. Só para exemplificar para vocês, por enquanto eu não vou fazer o carregamento do conteúdo aqui. Eu vou colocar só uma mensagem, system.out.println, e vou colocar, olha, foi clicado no menu cadastrar dono. Só para a gente ver se realmente isso vai acontecer. Tudo bem? E novamente, vou colocar para rodar esse meu arquivo. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho, senão a gente não vai ver o resultado. Então, como a gente chamou aqui dentro do método o system.out.println, ou seja, vai apresentar uma mensagem aqui no console. Tudo bem? Deixa eu voltar para minha janelinha. Então, abri a minha janela. Se eu clicar, olha só, em qualquer outra coisa, percebam que aqui o meu console continua limpinho. Só que se eu colocar no cadastrar dono, olha a mensagem que apareceu aqui para mim. Tudo bem? Então, a gente já conseguiu vincular um método que vai fazer o tratamento de clicar em cadastrar dono. Tudo bem? Olha só, toda vez que eu clico, ele chama aquela função, chama aquele método. Só que, vou fechar aqui um pouquinho, não é isso que nós queremos que aconteça. Tudo bem? O que nós queremos fazer? Nós queremos modificar o conteúdo que está sendo apresentado na minha tela. Novamente rodar. Eu quero que seja modificado o conteúdo que aparece aqui na minha janelinha principal. Ou seja, o que está vazio aqui, eu quero que seja preenchido com um formulário que foi elaborado. Tudo bem? Pessoal, 3 linhas, é tranquilinho. Tudo bem? Então, vou tirar essa minha mensagem aqui, porque nem precisa. E o que eu vou fazer? Eu vou dizer o seguinte, olha, dessa minha mesma classe, ou seja, this, né? Eu estou fazendo referência à minha janela como um todo. Percebam que eu estou dentro da minha tela principal. A tela principal representa toda a estrutura da janela. Então, dessa janela mesmo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar um método para modificar alguma coisa. Olha só como as padronizações são importantes. Se eu quero modificar alguma coisa, eu já sei que começa com set. Tudo bem? E eu quero modificar o conteúdo do meu painel. Set tem um método já, um set content pane, tudo bem? O conteúdo do meu painel. E eu preciso passar o que vai ser preenchido, ou seja, qual que vai ser o conteúdo que eu vou modificar. Esse meu conteúdo já foi definido nessa minha outra classe aqui, painel cadastro dono. Tudo bem? Então, o que eu posso fazer? Tem 2 formas diferentes. Eu poderia, antes de fazer essa modificação, criar uma referência dessa classe que nós montamos o formulário, que tem o nome de painel cadastro dono. Aí vem os conceitos que a gente já viu. Eu preciso primeiro criar um painel cadastro dono, vou chamar de PCD, painel cadastro dono, tudo bem? Só que se eu deixar nesse formato, ele ainda não foi criado, os componentes não foram inicializados, ou seja, não vai aparecer. Estão lembrados da palavrinha new? Eu tenho que colocar então new painel cadastro dono, chamando o construtor aqui. Tudo bem? Então, depois de criar esse meu painel, eu poderia passar aqui para dentro da minha janela, muda o conteúdo do painel, e quem vai ser o novo painel que vai ser colocado ali, que vai ser como se fosse desenhado ali, vai ser esse meu PCD, o meu painel cadastro dono.
tudo bem? Só que depois disso, eu preciso dizer que, olha, essa mesma janela, repinta ela, reconstrói. E a gente pode chamar um método que tem o nome de repaint, é um repintar, né? Reelaborar, reconstruir aqui. Tudo bem? E por fim, eu vou dizer que, olha, essa minha mesma janela muda também a visibilidade, é só para a gente garantir que ela vai aparecer na tela. Set visible, então, olha, eu quero mudar a visibilidade. E quando a gente passa esse valor true, que é o verdadeiro, eu estou dizendo que, olha, a visibilidade tem que estar ok. Eu poderia também passar um false aqui. O que ia acontecer? A janela ia ser modificada, ia ser repintada ou reconstruída, redesenhada, só que ela não estaria visível para mim. Tudo bem? Não é isso que nós queremos. Eu quero que sim, ela seja visível. Tudo bem? Pessoal, é só isso. Deixa eu voltar. Tranquilo até aqui? Tudo bem? Maravilha. Deixa eu mostrar para vocês, então, né? Novamente, a partir da minha tela principal, eu vou executar. Vou colocar, então, vou selecionar aqui o meu, deixa eu só aumentar, cadastrar. Vou primeiro para animal, para vocês verem que não vai acontecer nada. Por quê? Porque não tem nenhuma ação vinculada. Agora, se eu for no cadastrar dono, ele já mostra para mim aqui. Tudo bem? Aí a gente pode ir modificando o conteúdo, o design, né, o layout dos meus campos aqui. Tudo bem? Tá, só que ainda a gente não tem, né? A gente só tem do dono e se for animal ele nem modifica porque não tem nada vinculado. Vamos já fazer isso daqui, né? Deixa eu fechar. Tranquilinho, né, pessoal? Alguns passos assim, vocês vão... E daí a gente vai fazer, pessoal, o mesmo processo para os outros. Deixa eu fazer com vocês aqui rapidinho o painel de cadastro de animal, que vocês vão ver que é praticamente a mesma coisa. O que vai mudar? Primeiro, dentro do meu pacotinho telas, novamente, vou clicar com o botão direito, novo, e vou criar de novo um novo painel, só que agora esse painel vai representar o formulário dos dados do animal. Então, criei meu painel, vou dar o nome de painel cadastro animal, tudo bem? Dentro do mesmo projeto, na mesma localização e no pacotinho telas. Finalizei. Novamente, foi criado aqui para mim um painelzinho vazio, tudo bem? E aí, vou fazer a mesma coisa. Vou pegar um label para pedir o nome do animal, um outro label para pedir, eu acho que a idade, só preciso lembrar, idade, o que mais que tem? É o tipo, né? O tipo do animal. Uma outra que vão ser... Tem o dono a gente vai ter que fazer uma lógica para conseguir puxar os donos cadastrados, para que no cadastro do animal seja só escolhido dentre os donos cadastrados. Por enquanto a gente não vai mexer com isso. No próximo tem, acho que é observações, né? Observações. Tudo bem? Poderia adicionar também aqui o meu botão Laia. Deixa eu ver nas propriedades, porque ele tá entrando no código. Limpar, para limpar os campos. Um outro botãozinho aqui para cadastrar. Tudo bem? Só que tá faltando os campos de textos, né? Deixa eu voltar. E vou colocar aqui um text field pro nome. Meu Deus do céu, que raiva. Um text field. Olha só, vou até usar uns componentes diferentes para mostrar para vocês. Na idade, como a idade sempre tem um valor inteiro, eu vou utilizar esse spinner aqui, só para a gente ver como é que fica. Então, ao invés de ter um text field para digitar, eu vou colocar um outro controlador que eu posso adicionar ou subtrair de uma em uma unidade.
Tudo bem? A gente vai dar uma mexida nas propriedades dele também. O tipo, vou colocar um diferente também. Cadê o nosso combo? Vou utilizar um combo box. Eu vou colocar para executar para vocês verem como é que vai ficar. O combo box é uma caixinha, né, de opções. Aí a gente pode até colocar quais são as opções. Aqui a gente encontra um certo problema. Se a minha pet shop só pode, vamos supor que só atende cachorro, gato e, sei lá, hamster. Eu posso utilizar o combo box aqui e eu consigo prender que a opção sempre vai ser válida. Porque, por exemplo, o usuário não vai conseguir digitar. Então, se ele não atende, por exemplo, uma vaca, eu não consigo colocar uma opção uma opção diferente do que foi cadastrado. Tudo bem? Mas só para mostrar para vocês as possibilidades. O dono eu vou deixar um combo box também, só que por enquanto ele vai ficar sem preenchimento. Por que utilizar um combo box aqui? Porque a gente pode, a partir dos donos cadastrados, colocar ele nessa caixinha e nessa caixinha a gente faz a escolha. Tudo bem, pessoal? Deixa eu voltar. Tô falando muito rápido, tá tranquilo? É que são vários elementos. Fico com medo de... então tá bom. Obrigada, Yasmin. Mas se tiver alguma coisa, vocês podem falar para mim, por favor. E por fim, nas observações, eu vou utilizar um diferente também aqui. Vai ser um textiário. Qual que é a diferença do textiário para o text field? Textiário, como o próprio nome já coloca, né? Ele é uma área. Então, a possibilidade de preenchimento de texto é maior. Tudo bem? Então, deixa eu só aumentar um pouquinho. Pronto, tá menos ruim, né? Aí vocês vão utilizar a criatividade de vocês aqui também. Então, maravilha. Elaborei um formulário básico, pedindo os dados do animal. Tudo bem? Então, tendo, né, um formuláriozinho para preencher o nome, idade, tipo, dono e observações. Eu tô com a sensação de que eu esqueci de algum dado. Mas eu já dou uma olhadinha também. E aí é só questão da gente adicionar. E o que nós precisamos fazer novamente? A partir da minha tela principal, eu preciso vincular também, né, dentro do nosso design que, quando a gente clica no nosso dono, cadastrar dono, é aberto para gente esse painelzinho de cadastro. Quando for clicado no animal, cadastrar animal, eu quero que seja carregado esse novo formulário. Tudo bem? Então, a gente vai fazer o mesmo processo. Na minha tela principal, vou deixar selecionado aqui o meu animal, né? O meu item animal dentro do menu cadastro. Vou novamente nos meus eventos, ok? E vou fazer a seleção aqui, olha, eu quero adicionar uma ação vinculada com esse meu menuzinho aqui animal. Vou clicar nesse nos 3 pontinhos, né, o botãozinho aqui do lado. E se vocês verificarem, até já tinha, né, alguma coisa vinculada. Só que pra gente não ficar confuso, eu vou renomear. Vou chamar de ação, agora do meu menu, cadastro animal. Tudo bem? Mas, eu acho que teria outro nome mais apropriado para que eu entenda melhor qual que é a função, qual que é o método que está sendo invocado. Pessoal, não tem problema, e vocês podem dar o nome que vocês quiserem. Só tem uma restrição que a gente já conversou também. Como é um nome de método, a primeira letra sempre vem em minúsculo. Aqui, como eu tenho 4 palavras juntas, a gente está utilizando o camel case, né? O padrão camel case. A partir da segunda palavra, a primeira letra sempre vem em maiúsculo. Só para ficar mais fácil de ler. Vou dar um ok e um ok de novo. Tudo bem? Ele nem foi direto no código, mas o que eu posso fazer? Ao invés de deixar selecionado aqui o design, eu vou para source. Tudo bem? E aqui na minha classe, eu posso identificar, olha, cadê o meu método de cadastro animal? Olha ele aqui. Eu tenho o meu método, né? Ele é privado, ele não retorna nada e o nome é ação menu cadastro animal. Aqui dentro do meu
dos nossos parâmetros, né, como argumento desse método, está sendo recebido um evento. Esse evento é o que está sendo disparado quando a gente clica naquele menuzinho. Tudo bem? E, novamente, só para a gente ver que está funcionando, eu vou colocar inicialmente uma mensagem dizendo que, olha, entrou no menu cadastro animal. Tudo bem? Deixa eu só tirar essa linhazinha aqui para não ficar poluído o nosso código. Vou salvar. Vou colocar para executar novamente a minha tela principal. Tenho ela aqui. Então, acabei de iniciar o meu sistema. Se eu clicar, por exemplo, no meu editar, aí vou ter que diminuir. Nada foi apresentado para mim no console. Tudo bem? Se eu colocar em cadastrar dono, como a gente já vinculou o conteúdo, ele já mostrou o formulário aqui para mim. Se eu colocar agora em cadastrar animal, foi apresentado aqui no console, olha, menu cadastro animal, mas novamente a gente não fez essa alteração da tela. Tudo bem? E o que nós vamos fazer? Fazer justamente isso agora. No meu ação menu cadastro animal, ao invés de deixar a mensagem, o que nós vamos fazer? Eu vou fazer de uma forma um pouquinho diferente aqui do de baixo, para vocês terem as duas opções. Eu já vou referenciar a minha janela por this. Já que eu estou dentro dessa classe, para me referenciar ela mesma, eu chamo o operador this. Ponto. E eu quero modificar o conteúdo do meu painel. Set Content Pane. Tudo bem? Eu poderia já passar uma inicialização do objeto que eu quero passar aqui. Em outras palavras, quando for chamado esse meu método, eu quero criar um novo painel de cadastro animal. E esse painel de cadastro animal, depois de inicializado, ele vai ser passado aqui para dentro desse método, do Set Content Pane. Tudo bem? Ao invés de fazer como a gente fez aqui embaixo, eu vou fazer o seguinte. Eu já vou passar direto um novo objeto do tipo painel cadastro animal. Só não posso esquecer do abre e fecha parênteses. Tudo bem? Então, eu estou fazendo, olha, dessa janela, modifico o conteúdo do painel e o conteúdo desse painel vai ser um novo painel cadastro animal. E aí, depois a mesma operação, né? Vou remontar a minha tela, repintar e vou tornar visível. Set visible true. Tudo bem? Deixa eu colocar para executar para a gente testar, né? Tem a minha janelinha, cadastrar dono. Ele apresentou aqui para mim o cadastro do dono e se for animal, ele muda. Tá bem esquisito, né? Vai ficar diferente de vocês, porque eu já percebi que no Linux, ele fica... A interface dele fica um pouco esquisitinha, fica meio diferente. Novamente aqui, só pra gente conseguir ver o númerozinho. Cadastrar animal. E olha só, o nome do animal continua sendo um campo de texto, assim como o campo observações. Eu posso colocar minhas observações aqui. Tudo bem? Só que nós temos agora dois outros componentes. Por exemplo, idade. Eu posso ir aumentando aqui. Tudo bem? Posso diminuir também, de 1 em 1. No caso do tipo e do dono, nós não, na verdade ainda tem, né? A gente só precisa renomear aqui. O tipo tem o item 1, 2, 3, 4 e o dono vai ter a mesma coisa. Tudo bem? Por enquanto eu não vou mexer no dono, porque ele vai depender do cadastro do dono. Tudo bem? Só que a gente consegue mexer em alguns detalhes, por exemplo, da idade. Se eu continuar colocando para baixo, ele consegue vincular a idade negativa. E tá errado. E a mesma coisa o item, né? Eu não quero que apareça assim, item 1, item 2, item 3, item 4. Quero que apareça aqui se é um gato, um animal ou um hamster. Tudo bem? Então, vamos mexer nisso. Procurar juntos aqui, porque tem tantos detalhes que a gente vai ficando até perdido. Então, vamos lá. Primeiro, vamos tentar fixar, fazer a validação aqui do nosso spinner, né? Que é essa opção de ir aumentando de 1 em 1 unidade ou diminuindo de 1 em 1 unidade.
Pessoal, o esquema é esse mesmo. Preciso saber onde está tudo certinho dentro de cada componente, é praticamente impossível. Só que, se a gente quer mudar alguma configuração, tenham esse hábito de dar uma fuçada nas propriedades. Propriedade vai estar relacionado com a forma como ele é visualizado pelo usuário na interface. E os eventos vão vincular o quê? Ações que podem estar associados com esse elemento do nosso layout. Tudo bem? Então, deixa eu voltar aqui nas nossas propriedades. Ele tem, eu acho que uma opção que é um valor. Valor, deixa eu colocar. Vamos ver. Acho que tem uma opção que a gente consegue. Deixa eu lembrar só onde é. Definir qual que é o menor valor que ele aceita. Fonte, alinhamento, as bordinhas, cursor, editor. Deixa eu lembrar que não é o size, não é no nome, deixa eu lembrar, pessoal. Aqui, propriedades, não. Componente também não. É o set valor. Eu não lembro qual que é o parâmetro que ele recebe. Deixa eu ver se ele já fornece pra gente alguma coisa já aqui nas propriedades. A gente pode até fazer a customização do código. Deixa eu ver se ele já apresenta aqui pra gente. Ele tá mostrando pra gente que o elemento foi criado segundo esse componente, né, do Java, que é um JSpinner. É o nome do componente que aceita a gente clicar para cima ou clicar para baixo para ir aumentando ou diminuindo uma unidade. Desse meu spinner que foi criado, tem o set value. Eu não lembro. Pessoal, eu trago na próxima aula para vocês. Não me deixem esquecer que eu não lembro qual que é o método, mas aí eu dou uma discutida com vocês. Tudo bem? Mas vamos então para o Combo Box. O Combo Box a gente consegue modificar. Cadê? Eventos, não. O nome do componente. Tá, olha só. Deixa eu mostrar para vocês, né? Selecionei aqui o meu Combo Box. Vou clicar com o botão direito. Tudo bem? E eu vou clicar aqui. Olha, eu quero customizar o meu código. Tudo bem? Para mostrar para vocês o que está acontecendo. Ele já criou pra gente o componente que chama jComboBox1, fez a inicialização, e se a gente der uma olhadinha nessa segunda linha aqui, nós temos a criação do Combo Box, e olha os itens aqui. Tem o item 1, item 2, item 3 e item 4. O que que eu quero fazer? Deixa eu ver se ele não vai permitir eu modificar. Cadê as minhas opções? Bem, deixa eu voltar aqui para falar com vocês. Vou fazer o seguinte, não vou ficar enrolando vocês, não. Eu vou dar uma olhadinha que tem uma propriedade específica que ele já permite que a gente faça as modificações em cada um dos componentes. Seja o Combo Box, seja o Spinner, seja o Text Area, quaisquer componentes. Tudo bem? Eu vou finalizar com vocês aqui hoje e eu queria que vocês fizessem o seguinte. Bom, porque na semana que vem nós já temos a apresentação, né, do projeto de vocês. O que nós esperamos do projeto de vocês para a próxima semana? Praticamente duas coisas.
A elaboração da parte geral mesmo da interface de vocês, então a tela principal, quais são os menus que vão ser oferecidos para o usuário. Depois, elaborem também quais são os painéis que vão estar vinculados a cada um dos menus de vocês e também a representação das classes que vão fazer a manipulação dos dados de vocês. Tudo bem? Por que isso? Depois da apresentação, na próxima aula, daqui a 15 dias, o que a gente vai passar a fazer? Quando o nosso programa executar, e eu colocar, por exemplo, o cadastro do dono, eu preciso preencher com os meus dados aqui. Vou colocar o meu dado aqui, que é a Joyce, depois, sei lá, qualquer dado de CPF. A mesma coisa para o RG. Vou preencher com a rua, com o número, com o bairro e com a cidade. Depois disso, quando a gente clicar no botão limpar, por exemplo, os meus campos precisam ser limpos. E eu preciso pegar também, quando eu colocar no meu botão cadastrar, eu preciso pegar o nome, colocar no objeto dono, o CPF, colocar preenchendo o campo CPF daquele objeto e adicionar numa lista. Tudo bem? Por enquanto, as nossas telinhas e os nossos dados não estão ligados, eles não conversam ainda, mas a gente vai fazer isso. Tudo bem? E outras operações também que a gente vai fazer, No caso do animal, a gente precisa preencher com os donos aqui. O editar dono, a gente pode colocar uma tabelinha para fazer a escolha dos donos cadastrados, a mesma coisa para o animal, o listar informações, enfim, Aí é o que a gente precisa de funcionamento do nosso projeto. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Alguma dúvida? Maravilha. Eu vou parar.